A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, meus amados. Quem fala para vocês é o pastor Elemento Surpresa. Sim, eu sou o pastor Elemento Surpresa. Você pode não gostar deste meu nome, mas eu sou o pastor Elemento Surpresa. De Deus. Eu gostaria que tu abrisses a Bíblia comigo no livro de João, no seu capítulo 8. Olha o que vai dizendo a partir do seu versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Desde então os fariseus sempre buscaram alguma coisa para acusar os homens de Deus. E com Cristo não foi diferente. Trouxeram a mulher adúltera, essa mulher que foi encontrada justamente no momento em que estava traindo seu marido, seu esposo, mas a intenção do coração dos fariseus era tentarem a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Isso é, desde os tempos primórdios, os fariseus, aqueles que dizem serem de Deus, mesmo não sendo, eles sempre procuraram buscar como base erros e falhas para subjugarem ou julgarem aqueles que, da parte de Deus o Todo-Poderoso, falam para julgarem aqueles que têm uma verdadeira comunhão com o Todo-Poderoso. Assim como com a pessoa do Senhor Jesus Cristo não foi diferente, também não tem sido diferente para com todos aqueles que em espírito e em verdade trazem a sã doutrina para o mundo. Nós temos no nosso tempo fariseus? Temos, é o que mais temos. Nós temos fariseus políticos, nós temos fariseus ovelhas, nós temos fariseus pastores, bispos, padres, diáconos, diaconisas. Nós temos fariseus em todos os lugares, em todos os setores, em todas as áreas, em toda classe social. Nós temos fariseus. Então veja, qual é o papel dos fariseus? Buscarem passado, e quando não existe algum passado para servir de base para acusar um justo, então eles criam um mecanismo, criam história, criam situações para acusarem o justo. E dizer que neste exato momento, enquanto o pastor Elemento Surpresa vai trazendo as verdades da parte do Senhor Jesus Cristo Nazareno, atrás de mim existem muitos fariseus que querem me destruir, que querem me derrubar, por conta das verdades que eu tenho trago pela pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Eu quero apelar aos fariseus que estão por trás nos bastidores, orquestrando a minha destruição por conta das verdades que eu trago pela orientação do Senhor Jesus, pelo fato de não estarem a suportar e o medo de perderem as ovelhas que não são vossas, que são de Cristo Jesus. Eu quero deixar claro aos fariseus, aos hipócritas, aos servos de Satã, raças de víbora, homens que dizem serem de Deus, quando na verdade são filhos da meretriz, são resultado de um ato de adultério entre Satanás e a igreja corrompida, a igreja adulterada, a igreja do inferno. Eu quero dizer a todos vocês que o pastor Elemento Surpresa sempre foi um livro aberto. Assim como todos os seres humanos têm um passado, eu também tenho o meu passado.
E só quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Buscar em meu passado, vasculhar em meu passado para poderem me calar não vai resultar. Sabe por que não vai resultar? Porque até os que estão buscando o meu passado, indo atrás do meu passado, a fim de me pararem, ou com o objetivo de me pararem, os tais que estão fazendo isso também têm passado. E os vossos passados são podres. Eu acredito que os vossos passados são piores do que o meu. Muitos dos que estão cavando o meu passado para trazerem depois à tona, se tem alguma coisa que o pastor Elemento Surpresa sempre fez, é dizer para a comunidade cristã e para o mundo: se existe um pastor que tem muitos erros e falhas, sou eu, infelizmente. Infelizmente. Mas eu tenho erros e falhas. E quando nós vamos para o livro de Romanos, ainda não terminei a leitura que estava fazendo aqui no livro de João. Depois a gente vai voltar. Mas quando vamos para Romanos, no seu capítulo 3, no seu versículo 23, olha que este grande apóstolo, conhecido por todos nós como apóstolo Paulo, um homem extremamente usado pela pessoa do Senhor Espírito Santo, olha o que ele vai dizendo para mim e para você, fariseu. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. O único que não pecou é a pessoa do Senhor Jesus. Assim como eu tenho passado de pecados, de erros, até vocês também têm. E mais, no meu passado não tem morte. Já no vosso passado não. Muitos de vocês, o vosso passado é carregado de morte. Muitos de vocês têm a mão suja de sangue, manchada de sangue. Veja, vocês que têm a mão manchada de sangue, vocês que têm inclusive até mesmo casas de prostituição, tráficos de órgão, isso é sangue de tráficos de órgão nas vossas mãos. Vocês que carregam doutrinas de Satanás e de demônio, vocês que dormem com 1001 mulher dentro dos vossos templos, nos vossos palácios, dentro dos vossos carros, em lugares onde vocês passam, em hotéis, etc, etc. Veja, vocês têm uma vida mais suja comparado comigo. Por que estou dizendo isso? Eu nasci em um berço cristão. Eu nasci em um lar cristão. E eu quero dizer para vocês o seguinte: apóstolo Paulo disse que não existe nenhum justo, nenhum sequer, né? Paulo disse isso. Porque quando Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, Paulo começa a dizer que não existe nenhum justo, nenhum sequer. O único justo é a pessoa do Senhor Jesus. Agora veja, eu, pastor Elemento Surpresa, nascido em um lar cristão, em um lar evangélico, não tem como eu não errar dentro desse cristianismo que eu levo. Já ouviram o termo cabrito come onde é amarrado? Não tem como eu pecar fora do cristianismo se eu nasci no cristianismo. Não tem como eu pecar fora da vida religiosa se eu fui amarrado na vida religiosa, se eu cresci na vida religiosa. Então, quando tiverem que vasculhar os meus erros, as minhas falhas, o meu passado, vão encontrar os meus erros, mas sabe aonde? Vão encontrar dentro do cristianismo, porque é onde eu fui amarrado. Agora, existem aqueles que vivem na prática pecaminosa, que está a diferença. E existem aqueles que a uma dada altura erraram e falharam, mas a uma dada altura concentraram-se. E é exatamente isso que a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno fez e faz com todo aquele que ele busca do lamaçal. É aquilo que Cristo Jesus faz com todo aquele que ele resgata do pecado, da podridão para a vida. E eu não estou isento deste grupo de pessoas que o Senhor Jesus Cristo também resgatou das trevas para a luz, do pecado para a santidade. Vocês estão compreendendo, amados? Agora, voltando para as Escrituras, né? Para o livro de João 8, no seu versículo 6, onde nós terminamos. E diziam os fariseus que foram tentar a Cristo Jesus,
carregando essa mulher que foi apanhada em pleno ato de adultério. E isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Vocês perceberam? O vosso papel, na verdade, é buscarem erros para acusarem homens que falam a verdade, homens que têm aliança com a verdade. Só que existe algo aqui, meu querido, como base nas vossas vidas, os vossos pecados também. Quer dizer, vocês estão vasculhando o passado do pastor Elemento Surpresa. E mais, eu tenho aqui no YouTube, eu tenho o meu testemunho. Se existe um pastor que tem sido livro aberto, sou eu. Eu não tenho problema em trazer a minha vida, a minha verdade, o meu passado, até o passado sujo, não tenho problema para poder trazer. Então, não percam tempo, ter mais que vasculhar o meu passado. Se eu posso, de forma aberta, trazer para vocês o que vocês pretendem, o que vocês querem saber. Quando vamos para o livro de Romanos, no seu capítulo 3, no seu versículo 10, olha o que está dizendo. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Versículo 23 do mesmo livro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eclesiastes 7, versículo 20 também está escrito. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Vocês perceberam, queridos? Vocês perceberam, meus amores? Eu não vou parar de trazer as verdades que o Senhor Jesus Cristo me manda trazer, ou me tem ordenado a trazer. Eu vou continuar. Agora, eu quero transmitir essa palavra para o senhor presidente da República, para os nossos políticos e para os meus irmãos angolanos. Na verdade, todos nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados. O MPLA, na pessoa dos políticos, precisam se arrependerem dos seus pecados em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Os nossos irmãos angolanos também precisam se arrepender dos seus pecados em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Por quê? Porque um abismo clama por outro abismo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por conta dos erros de Sua Excelência, João Manuel Gonçalves Lourenço, e por conta dos erros de muitos políticos, os nossos irmãos angolanos também foram induzidos a cometerem erros e erros graves. E um dos grandes erros que nossos irmãos angolanos foram cometendo por conta dos erros dos nossos líderes é o que tá sendo chamado de vandalismo. A destruição das lojas, dos armazéns, o entrar nas lojas, o roubar celulares, saquear celulares, roupas, calçados, etc, etc. O roubar ou levar o saco do arroz, o saco da fuba, caixas de frango, etc. Na verdade, todos erraram. Todos erraram, todos erraram. Presidente falharam, os ministros, deputados, os policiais falharam, todo mundo falhou, todo mundo pecou. Por conta do erro da falha de 1, de 2, de 3, de 4, a nossa sociedade, o nosso país no geral, errou. Por conta dessas falhas dos nossos políticos, os nossos irmãos também foram induzidos a cometer os mesmos erros. Logo, todo angolano que tirou o que não lhe pertence, pecou, falhou, errou, entristeceu o coração de Cristo Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, para finalizar, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Você que frequenta uma religião, você que diz ter compromisso com Deus, você que afirma amar a Deus, amar a Cristo, e você que fez parte deste saque, você que tirou o que não te pertence, no teu particular, já que não pode devolver, entra no teu quarto, dobre o teu joelho, fala com Deus e peça perdão com sinceridade em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Portanto, todos nós erramos, todos nós falhamos.
Aqueles que apoiaram o roubo falharam e aqueles que também roubaram falharam. Isso começando da camada mais alta até a camada mais baixa. Falou para vocês, pastor Elemento Surpresa. Vamos nos arrepender em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, porque todos, na verdade, cometeram diante de Deus. Todos pecaram diante de Deus. Começando do mais alto nível até a camada mais baixa. Deus abençoe a todos vocês. No nome do Senhor Jesus. Amém.